Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós continuaremos falando sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós teremos, no último vídeo eu falei que nós teríamos dois vídeos falando sobre esse tema. Na verdade, nós teremos pelo menos 4 vídeos. Eu acho que talvez no mínimo 3 vídeos aí. Eu estou decidindo se o próximo vídeo será dividido em 2 ou se a gente vai fazer ele direto, né? Eu acho que direto vai ficar muito conteúdo e se for dividido vai ficar pouco conteúdo. Mas eu acho que a partir de agora, como eu disse para vocês, né, nesses próximos vídeos, vão ser uma pegada um pouco mais diferente, né? Diminuir um pouco mais o conteúdo, né? Diminuir mais um pouco o tempo, mas sempre dando espaço para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, como eu falei para vocês, eu estou gravando por outro o áudio por outro lugar aqui, então eu sempre tenho que estar olhando aqui. Mas é isso, então. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós entendemos, então, semana passada, na aula anterior, nós entendemos que a igreja ela é esposa de Cristo. Hoje nós continuaremos entendendo isso, mas entendendo também como o Espírito Santo age dentro da igreja. Como a igreja age como mãe dos fiéis, né? E como a igreja age como essa acolhedora, como essa instituição, muito mais do que uma instituição, mas um sacramento do próprio Senhor Jesus que ele instituiu. Ele instituiu a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá então. E aí nós vamos entender na semana que vem ainda por que desse nome. Por que eu sempre falo Católica Apostólica Romana, né? Vamos lá. Mas então nós temos então a Igreja Aprisco das Ovelhas. Bom, então basicamente esse tema é dividido em 3 etapas aqui: a Igreja Povo de Deus, a Igreja Corpo de Cristo e a Igreja Templo do Espírito Santo. Então, é povo de Deus, ou seja, é o povo de Deus que faz a igreja. A igreja também é o corpo de Cristo, cabeça e corpo, e a igreja também é o templo do Espírito Santo. Certo? Vamos lá então. Nos planos de Deus, qual era a igreja nos planos de Deus? Vamos lá. Deus se agrada com os justos individualmente, mas quis salvá-los e santificá-los como um único povo. E a prova disso é que ele escolhe Israel, que ele elege um povo para si, né? Existiam vários povos naquela época, mas ele escolhe um povo para si, para educar um povo, para revelar a um povo, aquilo que nós falamos das revelações. Por isso se revelou progressivamente a este povo para que o conhecesse. Ou seja, ele não escolheu vários povos, ele escolheu um povo para se revelar a eles. E aí, conforme isso, ele ia se revelando progressivamente. Isso faz parte de uma preparação para a nova e perfeita aliança. Então, a aliança com Israel é a preparação para a aliança que Cristo fará. Então aí nós temos as características do povo de Deus. Quais são as características do povo de Deus? É povo de Deus. Então, assim, o catecismo ele enfatiza isso. O que o povo de Deus é? Ele é povo de Deus. Mas aí o que ele fala a respeito disso? Ele não só diz, é povo de Deus. Ou seja, ele diz que o povo pertence a Deus e não Deus pertence ao povo. Porque senão não é o Deus eles falavam sim o Deus de Israel e sim tudo mais, mas nesse sentido de que não é Deus que pertence ao povo, é o povo que pertence a Deus. Então é esse povo que Deus escolheu para si, que é propriedade, que é um povo que é propriedade de Deus. Também é membro deste povo quem nasce do alto, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Então, basta acreditar em Cristo? Não, precisa ser batizado. Então, além de acreditar em Cristo, precisa ser batizado. E basta ser batizado? Não, precisa ser batizado e acreditar em Cristo. Então, são essas duas realidades.
para ser membro do povo de Deus, precisa acreditar em Cristo e ser batizado. A sua cabeça, a cabeça dessa igreja, desse povo, é Jesus Cristo. A mesma unção em Cristo flui da cabeça por todo o corpo. Ou seja, aquilo que eu falei na semana passada, né? Quando você derrama um óleo sobre a sua cabeça, o óleo continua se derramando sobre o seu corpo. A gravidade faz com que o corpo também seja ungido. Então, da mesma forma que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, a igreja também é ungida por esse mesmo Espírito Santo. Deixa eu ver se eu ajeito essa câmera aqui só um pouquinho, que está me incomodando. Isso, acho que ficou melhor assim. Isso. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Então, qual que é a condição que Deus deixou este povo? Deus deixou este povo como um povo livre. Ele quer um povo livre. A prova disso é que primeiro ele escolhe Abraão, e Abraão ele fala assim, olha, eu quero que você seja livre de qualquer apego. E até mesmo, né, não só o apego da família, deixou a casa da paterna, deixou a sua terra, deixou a sua nação, né, e foi para um outro lugar. E lá também até os apegos menores, assim, menores no sentido de que apegos, menores não, mas apegos mais lícitos, que é o próprio filho dele, né, que ele se apega a Isaac, e aí você vai vendo que Deus ele vai escolhendo um povo para ser livre. Depois lá com Moisés, que Moisés liberta o seu povo, mais uma vez. E Cristo é a definição, a plenitude dessa liberdade, onde Cristo vem dar a verdadeira liberdade, que é a liberdade do pecado, nos libertar do pecado. A lei desse povo é o mandamento novo de amar como o próprio Cristo nos amou. Então, qual que é a lei que rege o povo de Deus? A lei que rege o povo de Deus é a lei de que devemos amar como Cristo amou. A sua missão, a missão desse povo é ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, dar tempero, dar gosto, dar sabor para o mundo e iluminar aqueles que estão nas trevas. O destino desse povo é o reino de Deus, participar do reino de Deus. É um povo sacerdotal, profético e real. Vamos lá então. Existem essas três funções do cristão. Existem essas três funções do povo eleito, que é também função de Cristo. Nós vamos ver que Cristo, ele atribuiu a nós tudo aquilo que é função dele. Então, tudo aquilo que é a parte dele, amar, se sacrificar, se doar, ser generoso, ser caridoso, ser misericordioso, ele também pede a nós. Ele também convoca a nós. E também as suas três principais funções, que é ser sacerdote, profeta e rei. Cristo também faz isso, nos convida nele a sermos sacerdotes, profetas e reis. Então, peraí, todo mundo é chamado a ser sacerdote? Sim, a gente vai entender o que é o sacerdote aqui. O pai ungiu o filho. O pai ungiu o filho como sacerdote, profeta e rei. Todo o povo de Deus participa dessas três funções de Cristo, com as mesmas responsabilidades de missão e de serviço que delas resultam. Então, quais são as responsabilidades do sacerdote? As responsabilidades do sacerdote, ele é responsável pelo sacrifício, pela oferta. Então, é o sacerdote que oferta algo, que ele sacrifica algo. A função sacerdotal em Cristo, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, não ficar... A função sacerdotal em Cristo, deixa eu ver como ficou aqui, dá para aparecer, eu acho que dá, né? A função sacerdotal em Cristo de todo batizado é ser consagrado, separado para o sagrado. Ou seja, quem é consagrado, ele é separado para o sagrado. O oposto de consagrado ou de sagrado é profano. A palavra profano, ela significa aquele que está fora do templo. Tudo aquilo que é fora do templo. Então, o sagrado está dentro do templo. O profano está fora do templo. Então, o consagrado ele é separado para o sagrado, ou seja, ele é separado para Deus, para ser casa espiritual onde se faz os sacrifícios agradáveis a Deus.
Então, este sacerdócio que nós somos chamados a ser é o sacerdócio do sacrifício diário, do sacrifício de se doar aquilo que tem, doar aquilo que é, doar as coisas, e principalmente fazer da sua habitação, fazer da sua casa espiritual, de sacrifício agradável a Deus, tá bom? Tenho lido um livro muito interessante que fala assim, o melhor sacrifício que nós podemos fazer é fazer a vontade de Deus. Porque existem muitos sacrifícios que nem são vontade de Deus, e às vezes as pessoas se enchem desses sacrifícios à toa. O que nós precisamos é ter ouvidos atentos para sempre ouvir a Deus, né? Um exemplo na literatura, eu gosto muito desse exemplo, é o exemplo do Frodo. Ele é o sacerdote ali, porque é ele que vai sacrificar, ele que carrega o peso do anel, de todo o sofrimento. Ele é quem carrega, não existe outra pessoa que pode fazer isso por ele. Ele é que faz o sacrifício e vai até o Monte de Moriá, se eu não me engano é o Monte de Moriá mesmo, ele vai até o Monte de Moriá para destruir o anel, que é o símbolo do pecado ali. Então, o Frodo ali faz o papel, a simbologia desse sacerdote, não é o Gandalf, tá bom? O Gandalf ele tem uma outra função aqui, nós vamos ver que é a próxima função aqui. O profeta ele é responsável pela palavra anunciada. A função profética em Cristo de todo batizado é participar da vida sobrenatural da fé, aderindo à fé dos santos, conhecendo e assim anunciando a verdade. Então, olha aqui, de todo batizado é chamado a participar da vida sobrenatural, aderindo à fé dos santos, ou seja, dos apóstolos. Por isso eu falo que a Igreja Católica é apostólica, porque ela vem dos apóstolos. Ela adere. Lembra lá quando eu falei de fé? Fé não é o que eu penso, mas é o que eu aceito do outro, recebo do outro. Nós recebemos a fé dos santos, dos apóstolos, conhecendo assim e anunciando a verdade. Então, não só conhecendo a verdade, mas também anunciando. Somos chamados a ser profetas, aderindo à fé, conhecendo a fé e anunciando a fé, anunciando a verdade. Então, o profeta, ele é responsável por conhecer a verdade e por anunciar a verdade. Então, o profeta é aquele que traz a notícia da boa nova. É o que Cristo veio trazer. Ele trouxe o evangelho para nós. Ele é o próprio evangelho. Então, nós, como profetas, devemos também ser o próprio evangelho na vida dos outros, certo? O exemplo da literatura, como eu disse, é o Gandalf em O Senhor dos Anéis, certo? E o rei, a responsabilidade do rei, a responsabilidade régia, real, que nós temos, é a responsabilidade do serviço. Quando Jesus ele fala assim, olha, os últimos serão os primeiros, aquele que quiser ser o primeiro seja o último, e servo de todos, ele está dizendo do rei aqui. Porque o rei, por mais que a gente tenha uma imagem glamurosa dos reis e tudo mais, tal, mas o rei ele é o servo de todos. E isso serve para todos os governantes também. Os governantes eles deveriam ter esse pensamento. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. Mas infelizmente os governantes de hoje não têm essa mentalidade. Nenhum governante tem essa mentalidade hoje. Assim, alguns apresentam e tudo mais, tal, mas no fundo, é por egoísmo, é por ódio. Você vai vendo, é por esse egocentrismo deles, enfim. Né? O rei, de fato, aquele que é verdadeiro, genuíno, é o rei que entende que ele é servo de todos. Ele está ali para servir. Por isso é a função mais difícil de toda a humanidade, de tudo. Né? Por quê? Porque ele está ali para servir de um povo. É o que deve sofrer mais. É o que deve se responsabilizar mais. É o que deve servir mais. A função real em Cristo de todo batizado é atrair para Cristo todos os homens pela sua morte e ressurreição. O Senhor do universo se fez servo de todos, pois reinar é servir. Então, o Senhor do universo se fez servo, porque reinar é servir. Pois reinar é servir. Marca isso na sua cabeça.
Reinar é servir. Então, quanto mais eu sirvo, mais eu estou reinando com Cristo. O povo de Deus realiza a sua dignidade real na medida em que viver de acordo com esta vocação de servir com Cristo. O exemplo na literatura do Senhor dos Anéis é o Aragorn, que é o do Retorno do Rei, aquele que é o declarado rei no final. Ele é o servo, ele é que vai servindo. Se você vê, ele está em todos os filmes e ele serve. Ele vai servir o Frodo. Olha, ele é o rei e ele está servindo um hobbit que é nada. Ele é o rei e ele está servindo um mago que é nada. Você vê que ele se coloca sempre como humilde, ele sempre como uma pessoa que vai servir, que vai ajudar, que vai proteger, que faz alguma coisa. Então, essa é a função real do cristão. Sacerdócio, profeta e rei. Certo? Deixa eu olhar aqui como é que está o nosso tempo aqui. E vamos para o próximo tópico. Igreja como corpo de Cristo. A igreja é comunhão com Jesus. Permanecer em Cristo. Desde o início, Jesus nos deu participação em sua vida. A partir do momento em que ele encarna, ele dá sua participação, dá a nós participação na sua vida. Deu aos discípulos também parte na sua missão e na sua alegria e nos seus sofrimentos. Então, nós somos chamados à missão de Jesus, mas também às alegrias de Cristo e também aos sofrimentos de Cristo também. Aquele, portanto, que permanece nele, ele permanecerá neste, pela comunhão com seu corpo e sangue. Após a sua ascensão, Jesus envia o Espírito Santo, cumprindo a promessa de que não nos deixaria sós e que estaria sempre conosco, certo? Então, permanecer em Cristo é permanecer com o Espírito Santo. E permanecer em Cristo é permanecer na sua missão, na sua alegria, mas também nos seus sofrimentos, certo? A igreja como corpo de Cristo, então. A comparação da igreja com o corpo ilumina a ligação íntima existente entre a igreja e Cristo. Existe uma ligação íntima entre a igreja e Cristo. Ela não está somente reunida à volta dele, está unificada nele, no seu corpo. Lembra quando eu disse que igreja é a reunião do povo de Deus em torno de Cristo? Mas essa reunião, ela não é uma reunião externa, onde o povo não entende, não sabe o que se passa na cabeça do rei, né? O que se passa na cabeça do centro ali daquele governante, no caso nosso, Jesus Cristo. E, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é que nós somos parte de Cristo. Nós fazemos parte de Cristo. Por isso somos chamados cristãos. Participamos de Cristo, do corpo de Cristo. Na igreja, corpo de Cristo, são de salientar mais especificamente três aspectos. É importante salientar mais especificamente três aspectos. A unidade de todos os membros entre si pela união a Cristo. Então existe uma unidade de todos os membros entre si. Cristo é a cabeça do corpo e a igreja é a esposa de Cristo. Então existe uma unidade entre os membros, existe Cristo que é a cabeça e existe a igreja que é o corpo. A igreja é um só corpo. A cabeça fala, o corpo responde. Eu estava fazendo a catequese da semana que vem, preparando a catequese da semana que vem, acho que é importante a gente falar isso. Agora aqui. Às vezes é a boca que fala, é a cabeça que fala. Às vezes a cabeça não fala, mas pelos gestos você fala. Pela sua forma de você se posicionar com o seu corpo, você fala. Então, muitas vezes, e fala do que a cabeça está pensando. Então, da mesma forma, é isso. A cabeça fala, o corpo responde. Quem responde à palavra de Deus se torna corpo de Cristo. Responder à palavra de Deus é aquilo que eu falei lá no início. Batismo e acreditar em Cristo. Acreditar em Cristo e batismo. Então, responder à palavra de Deus é ser batizado e acreditar em Cristo. Se unindo a Ele. Então, responde à palavra de Cristo se unindo a Ele. A vida de Cristo se espalha pelo corpo através dos sacramentos.
Nós falamos de sacramentos semana passada, se eu não me engano. Falamos de sacramentos e vamos continuar falando, porque é pelos sacramentos que a igreja se mantém viva e unida a Cristo. Sem os sacramentos não existirão mais cristãos. Então, se você não tiver mais ordenações, se você não tiver mais matrimônios, se você não tiver mais batismo, se você não tiver mais crisma, se você não tiver mais confissões, se você principalmente não tiver mais Eucaristia, nós vamos perecer. Nós pereceríamos como igreja. Então, os sacramentos eles são a garantia, o sinal visível da graça invisível de Deus agindo em nós e de que a vida de Deus e que Deus está conosco até o fim. Todo sacramento é espelho do sofrimento e glória de Cristo. Particularmente o batismo e a Eucaristia, que a gente pode falar. Não sei se você se lembra quando eu falei do batismo de Cristo, o batismo de Jesus por João Batista, eu falo uma coisa assim. Eu digo que Jesus ele mergulha nas águas e ele volta, né? E também o batismo ele serve, esse simbolismo desse mergulho é justamente mergulhar na morte e ressurgir para uma vida nova. Então existe o sofrimento, mas a glória, certo? Particularmente no batismo e na Eucaristia. No batismo nos une a sua morte e ressurreição. Na Eucaristia participamos realmente do corpo de Cristo. Então no batismo nós participamos da sua morte e ressurreição e na Eucaristia participamos realmente do corpo de Cristo, né? Comungando do corpo de Cristo. Essa unidade e diversidade, ela existe e ela é como é que eu posso falar? Ela é simultânea, ela acontece ao mesmo tempo. A unidade do corpo não anula a diversidade dos membros. Então existe uma unidade, mas essa unidade não significa que os membros façam a mesma coisa. Cada membro tem a sua função, assim como um corpo, cada membro tem a sua função. Há uma diversidade de membros e funções. A unidade estimula a caridade dos membros fiéis. Ou seja, qual é a unidade dos fiéis? Todos são estimulados pela caridade. Todos os membros são estimulados pela caridade. A cabeça deste corpo é Cristo, certo? Vamos lá para a nossa última parte da segunda parte, no finalzinho da segunda parte. A cabeça deste corpo é Cristo. A cabeça da igreja é o Cristo. Ele é o princípio da criação e da redenção. Por ele tudo foi criado, nele tudo é glorificado. Então, por Cristo foi tudo criado, a igreja, o mundo, toda a criação foi criada por Jesus, para Jesus Cristo, por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, tudo foi criado por ele. Ele é o motivo da criação. Ele é o motivo do Pai ter criado. Então, Cristo, o Filho, é o motivo da criação existir. Nele, tudo é glorificado. Então, ou seja, ele é glorificado na criação e também a criação é glorificada nele. A criação é glorificada em Cristo. Nos une a sua Páscoa, ou seja, a cabeça de Cristo, essa união com a cabeça de Cristo nos une à sua Páscoa. Da mesma forma que os membros do corpo devem se esforçar para parecer com a cabeça. Ou seja, nós como cristãos nos assemelhamos, nós devemos procurar imitar a Cristo. Então nós devemos nos assemelhar à cabeça. Seremos cabeça? Nunca seremos cabeça. Ninguém será a cabeça da igreja senão Cristo, senão Jesus. Mas nós podemos nos assemelhar. Nós podemos agir, procurar agir como Cristo. É isso que os santos fizeram. Por isso eles são declarados santos. Porque eles agiram como Cristo agiria. Eles agiram como Cristo agiria. Por isso somos introduzidos nos mistérios da sua vida, paixão, morte e ressurreição. Então somos introduzidos na sua vida, paixão, morte e ressurreição. Quando sentir que está... agora que quando eu sempre coloco essas partes aqui que às vezes é mais encarnado no nosso, quando eu estava estudando o catecismo nessa parte aqui, me vem a inspiração para falar isso para você. Quando você se sentir que está passando por muitos sofrimentos,
Perceba que é Deus te assemelhando a seu filho. Ou seja, fazendo você se parecer com Cristo. Porque se o Cristo sofreu e você está sofrendo, você tem a possibilidade de se assemelhar a Cristo. Pois o servo não é maior do que o seu Senhor. Então todo sofrimento, ele é potencializado, ele pode ser, ou seja, ele pode ser uma assemelhação, não igualar, mas se assemelhar a Cristo, certo? Cristo sofredor e também o Cristo redentor, o Cristo glorioso. Provê ao nosso crescimento, ou seja, Cristo provê ao nosso crescimento, a cabeça da igreja provê ao nosso crescimento, ele é a nossa providência. Os membros do corpo recebem dele, recebem de Cristo, tudo necessário para o nosso crescimento. Cristo distribui os dons e os serviços pelos quais mutuamente nos ajudamos no caminho da salvação. Então, os dons e os serviços são para quê? Para nos ajudarmos mutuamente a todos chegarem no caminho da salvação. Certo? E Cristo totus, ou Christus totus, Cristo total, que é o quê? Cristo e a igreja são o Cristo total. Quando você ouvir esse termo, Christus totus, significa o Cristo total, ou seja, Cristo, cabeça, e igreja, corpo. A igreja é una com Cristo, ela não se separa de Cristo. Os santos têm desta unidade uma consciência muito viva. Então, quando você ver esse termo, essa indicação... tinha mais uma parte aqui, perdão. Tinha mais uma parte aqui da última parte, da segunda parte. Vamos lá, então. A igreja é a esposa de Cristo. A unidade de Cristo e da igreja implica também a distinção. Estão unidas, mas são diferentes. Assim como a esposa e o esposo se unem no altar, mas têm características humanas diferentes. Não é verdade? Quando você olha um casamento, um casal, né? O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Se os dois tentarem fazer a mesma coisa, ser a mesma pessoa, eles vão se estabanar. Não existe casamento assim. Mas eles são um só. Eles se unem. Eles são diferentes, são distintos uns dos outros, mas estão unidos. Então, da mesma forma que o esposo e o esposo se unem no altar, mas também tem características humanas diferentes. Estes termos, Jesus esposo e igreja esposa, são aplicados desde os profetas, passando por João Batista e confirmado por Jesus. E também os próprios apóstolos também eles reafirmam isso. Então eles não confirmam, Jesus é quem confirma todas as coisas. Então, os profetas falavam, chamavam a igreja. A prova disso é o Cântico dos Cânticos, ele nada mais é do que esse canto da igreja, ou seja, a igreja que é a amada e o amado, o amante, né, é o próprio Jesus. Ali no Cântico dos Cânticos, nada mais é do que uma união esponsal entre a igreja e Jesus Cristo. Em várias outras também passagens de outros profetas também se fala isso. João Batista também chama Cristo de noivo. Se ele é o noivo, existe uma noiva. Também o próprio Jesus fala, quando ele fala assim, não podem os amigos do noivo fazer penitência enquanto estão com o noivo, ou seja, no dia de festa. Então, da mesma forma, Jesus ele se chama de noivo. Se existe um noivo, se ele é um noivo, se ele é o noivo, existe uma noiva, que é a igreja. Os próprios apóstolos também apresentam a igreja e cada fiel membro do seu corpo como uma esposa desposada com Cristo. Ou seja, então todos nós somos conduzidos, levados a essa união esponsal com Cristo, a se unir com Cristo, certo? E aqui, por favor, né, gente? Homens de masculinidade frágil, pelo amor de Deus, né? Me poupe. Eu conheci pessoas que não podiam cantar músicas que falavam que é a esposa porque feria a masculinidade da pessoa. Me poupe, né, gente? Por favor. Vamos lá. A gente tem que entender que isso aqui é o âmbito da igreja. É muito mais profundo. É muito mais rico do que um simples ferimento da sua masculinidade. Por favor, né? Então, a esposa imaculada, a esposa
a igreja é a esposa imaculada do Cordeiro imaculado. Ou seja, tem como eu unir uma coisa pura com uma coisa impura? Não tem, né? Então, essas duas coisas elas não se misturam. Então, para que o Cordeiro imaculado receba alguém como esposa, receba a igreja como esposa, esta igreja precisa também ser imaculada. Por isso existe o purgatório. Por isso existem as penitências, por isso existem os sacramentos, por isso existe a confissão, por isso existe a Eucaristia, por isso existe todas as outras realidades, as graças, os carismas que vão providenciando a purificação da esposa, a purificação. E lá no Apocalipse fala assim: estes são os que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Então, é no sangue do Cordeiro que a noiva, que a esposa, ela lava suas roupas e se torna imaculada, certo? Cordeiro é a ovelha jovem. Então, quando você fala assim, cordeiro, ovelha, cabrito, todas as definições, fixe agora no cordeiro. Cordeiro, então, é uma ovelha, só que nova. Da mesma forma que a gente chama o bezerro, né, é um boi novo, é um boi jovem, a gente chama também o cordeiro de uma ovelha jovem. E é destinado ao sacrifício. Na Escritura, no Antigo Testamento, ele era destinado ao sacrifício. Logo, a esposa também é destinada a esse sacrifício. Então, se o mesmo caminho que o esposo passa, ou seja, que o Cordeiro passa, que o Cristo passa, a igreja também é chamada a passar. Se o Cristo passa pelo sofrimento, pelo sacrifício, pela morte, mas também passa pela ressurreição, a igreja também é chamada a passar pelo sacrifício, pela morte, mas também pela ressurreição. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, nessa parte em verde aqui, ó. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só, formado de muitos. Quer seja a cabeça que fale, quer sejam os membros, é Cristo que fala. Fala desempenhando o papel da cabeça, ou então desempenhando o papel do corpo. Conforme ao que está escrito, serão os dois uma só carne. É esse um grande mistério, digo em relação a Cristo e à igreja. Efésios 5, 31 e 32. E o próprio Senhor diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Como vedes, temos de algum modo duas pessoas diferentes, no entanto, tornando-se uma só na união esponsal. Disse esposo enquanto cabeça e esposa enquanto corpo. Isso aqui é Santo Agostinho, mas eu quero que você fixe aqui bem no começo aqui, ó. Quer seja a cabeça que fale, quer sejam os membros que falem, é Cristo que fala, tá bom? Então, quando o corpo fala, aquilo que eu falei, né? Eu falei achando que era preparando para dessa semana, foi dessa mesma, né? É Cristo que fala, mesmo que seja o corpo que fale. Muitas vezes, uma pessoa não precisa falar nada com a boca, né? Mas com os próprios gestos ela consegue falar, ela consegue se exprimir. A igreja são os gestos de Cristo na terra. A igreja é templo do Espírito Santo. A igreja é templo do Espírito Santo. O Espírito dá vida ao corpo. A alma da igreja, lá no 797, no parágrafo 797, sempre que tem esse amarelo aqui na frente, é porque tem o parágrafo que está relacionado, tá bom? Então você pode acompanhar todos eles aqui. Assim como a nossa alma espiritual, vou só explicar aqui, tentar explicar o mais breve possível. Nós somos nós somos formados de corpo e alma, certo? O nosso corpo é material e a matéria da nossa alma é espiritual, né? Matéria entre aspas aqui, matéria porque o espiritual não é matéria, mas nossa alma ela é feita de espírito. E esse espírito ele é inteligente. Esse espírito inteligente é dotado de vontade e razão. Então aqui nós temos o corpo e a alma. A alma ela é formada por espírito.
esse espírito divide-se em duas partes, vontade e razão, né? E aqui você pode olhar muito bem assim, o coração e a cabeça. Não, o coração ele a simbologia da vontade e a cabeça é a simbologia da razão, certo? Não aqui a cabeça de Cristo, mas eu estou falando a nossa constituição humana. Então, a nossa alma ela é espiritual. Para nossos membros. Então, assim como a nossa alma é espiritual, agora você entendendo isso, né, espero que você consiga entender. Eu tenho um vídeo falando sobre alma aqui. Eu sempre falo desse vídeo aqui, é importante você entender isso, tá bom? Vai lá então depois para você ver o que é a alma. Tem algum vídeo aqui, depois você procura no meu canal. Continuando então. Assim como a nossa alma espiritual é para os membros, assim o Espírito Santo é para os membros de Cristo. Ou seja, é o Espírito Santo quem dá vida. Quando a definição de morte é a separação da alma do corpo, com o corpo. Então, se separa a alma e o corpo, é definido pela igreja morte. Então, se separa o Espírito Santo dos membros, os membros estão mortos, certo? Os membros estão mortos. Pecado contra o Espírito Santo é o único que não tem perdão, porque é um pecado de falta de arrependimento, ou seja, não deixou o Espírito Santo fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. Ao Espírito Santo se atribui o fato de estarem unidas cabeça e corpo. Então, quem une, quem torna um só o corpo e os membros, aliás, a cabeça e os membros, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna um só. Para a igreja, que é dom de Deus, foi confiada isto. Foi confiada, isto é, seu próprio ser. Ou seja, o que foi confiado por Deus à igreja? O seu próprio ser, o seu Espírito Santo. Ele destinou o seu Espírito Santo a nós, né? Ele não criou um outro espírito para nós, né? Não, ele deu o seu próprio ser. Onde está a igreja, aí está também o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. Então, onde está a igreja, está o Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica a igreja. O Espírito Santo é o princípio de toda a ação vital e verdadeiramente salvífica em cada uma das diversidades do corpo. Então, é o Espírito Santo quem dá vida e salva verdadeiramente, né? Que faz a ação de salvar, ou seja, de levar a Cristo, que é o que realmente salva, Mas Cristo, o Espírito Santo torna verdadeiramente salvífica cada uma das diversidades, das diversas partes do corpo. Então o Espírito Santo realiza a edificação de todo o corpo na caridade. Realiza a edificação de todo o corpo na caridade. Então, quais são os meios que o Espírito Santo ele realiza essa edificação? Pela palavra de Deus, pelo batismo, pelos sacramentos, pela graça dada aos apóstolos, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem, ou seja, tudo aquilo que gera o bem, que faz agir conforme o bem os membros, é também edificação do Espírito Santo. E também pelas múltiplas graças especiais. São graças que às vezes são específicas, né? De pessoas, de grupos, de momentos, de épocas, mas que são, e nós chamamos isso de carismas, certo? E nós vamos falar, para terminar, falaremos sobre o que são os carismas, como acolher os carismas e como discernir os carismas. Quem é carismático, quem é da renovação carismática, né? Senta que é a melhor parte para você agora chegou o momento seu aqui. O que são os carismas? Carismas são graças do Espírito Santo que têm utilidade para a igreja. E aí eu deixei em roxo aqui, feliz é o útil. Ou seja, aquele que é útil, ele é feliz. E aí vamos só para a gente entender aqui, o que são graças? Primeiro, o que é graça? Graça é uma permissão, ou seja, o Espírito Santo permite algo. Quando eu falo assim, eu peço uma graça para Deus, eu estou pedindo uma permissão a Deus, que Deus permita, porque só acontece em nossas vidas aquilo que Deus permite. O que Deus permite é bom. Então na verdade a gente está pedindo a bondade de Deus, que a bondade de Deus haja na nossa vida. Graça, então, é algo que é útil
pelo Espírito Santo, na visão do Espírito Santo para nós. E aí eu quero que você entenda o seguinte, essa frase feliz é o útil, ou seja, o útil é aquele que é feliz. Quando você realmente se sentiu feliz, é quando você se sentiu útil. Eu falo isso para muitas pessoas, é um tema de uma das pregações minha. Eu falo isso. Quando você se sente útil, você se sente feliz. Quando você se sente descartado, você pode ter certeza, você não se sente feliz. Você não se sente feliz. Mas quando você se sente não utilizado, né, como um objeto, não é isso. Mas quando os seus dons, quando a sua pessoa é importante para um grupo, para uma pessoa, você se sente feliz. Você vai para casa realizado, né? Estes carismas são ordenados para a edificação da igreja, para o bem dos homens e as necessidades do mundo. Então, para que servem os carismas? Para a edificação da igreja, para o bem dos homens e para as necessidades do mundo. Então, por exemplo, tem uma comunidade que ela faz caridade. Por exemplo, a comunidade de Santa Teresa de Calcutá, que é uma comunidade que cuida, fazem caridade num lugar que é extremamente pobre, que é necessário, ou seja, para o bem dos homens, e é uma necessidade do mundo. Mas isso não só é bem dos homens e necessidade do mundo, mas ela também edifica a igreja, certo? Como acolher os carismas? Sabendo que carismas são graças dadas pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo é quem deve dar. O Espírito Santo é quem vai dar as graças, esses carismas. Nós devemos pedir graças ao Espírito Santo e ele concede aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Uma pessoa fala assim, eu recebi o dom de cantar. Mas aí você vai ver a pessoa vai cantar, ela não canta bem. E aí ela não canta bem. E aí ninguém quer que ela cante na missa. Ninguém chama ela para cantar na missa. Ela foi reconhecida pelos membros? Não. Ela foi reconhecida por si, ela quer. Tudo mais. Ela pode aprender? Pode. Ela pode aprender e ela pode buscar aprender. Viu? Eu sou adepto a isso. Eu não ignoro o fato de que as pessoas podem aprender qualquer coisa. Porque a gente nasceu sabendo nada, então a gente pode aprender todas as coisas, inclusive cantar também. Não é dom que, só tem gente que tem facilidade, muito mais facilidade. Mas a gente pode aprender, exercitar, é tudo um exercício. Vamos lá então. Então precisa ter um reconhecimento eu recebi um dom. Mas aí a igreja não percebe que eu recebi esse dom. E aí? É carisma? Não, não é. Tá? Sinto muito. Então a igreja precisa, o povo, os membros da igreja precisam reconhecer que você recebeu esse carisma, que você recebeu esse dom, que você recebeu essa graça, que você recebeu essa virtude. Então os carismas são uma maravilhosa riqueza de graças para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Então é uma maravilha que dá vida para a igreja de Cristo. Devem ser tratados como dons procedentes do Espírito Santo e exercidos de modo plenamente conforme aos impulsos autênticos do mesmo Espírito Santo. Então, são impulsos do Espírito Santo. São impulsos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai impulsionando os membros, vai dando pulso para aquele membro, para ele servir, para ele agir, para ele falar, para ele pregar, para ele cantar, para ele exercer os ministérios e tudo mais que Deus lhe dá, que Deus dá como graça. A medida destes impulsos é a caridade, ou seja, quanto mais ele ama, mais os impulsos aumentam. Quanto mais ele ama, mais os impulsos aumentam. É aquela história, né? Quanto maior for a vazão, quanto maior for o cano, maior será a vazão. Ou seja, maior será a graça derramada sobre as pessoas. Os carismas, então, são medidos pela caridade. Para nós finalizarmos, é necessário discernir os carismas, mas como? Como nós vamos discernir os carismas? Bom,
Primeira coisa, é fácil. Discernir carismas nenhum carisma dispensa a referência e a submissão aos pastores da igreja. Então, como discernir que um carisma é real? Quando a pessoa se submete à igreja. Quando a igreja se submete, olha, quando esse carismático, essa pessoa, e aqui carismático eu não estou falando de pessoa da renovação carismática, porque qualquer um que está na igreja católica recebeu uma graça. Seja o seu batismo, é uma graça, é um carisma que você recebeu. Então, esse carisma que você recebeu, ele é automaticamente dado uma submissão. Então, a pessoa que ela não se submete aos pastores da igreja, essa pessoa ela está longe de exercer os seus carismas. Como devem se portar esses pastores? Então, eu falei como devem se portar os membros, que é com obediência, submissão, e como os pastores devem se comportar. Compete aos pastores da igreja não extinguir o Espírito Santo, mas tudo examinar para reter o que é bom, de modo que todos os carismas, na sua diversidade e complementariedade, cooperem para o bem comum. Amém? Então, hoje nós encerramos a nossa aula. Hoje deu um tempo menor, graças a Deus. Espero que os outros tempos também sejam um pouco menores, mas ficamos por aqui. E eu quero deixar uma coisa, aqui. Entenda que eu estou falando igreja aqui, católica, mas antes de tudo eu estou falando como um membro amplo, que é o Cristo Totus. Então existem membros da igreja que estão fora. Sim. E como eles podem fazer para voltar? Pelos sacramentos. Então é pelos sacramentos que se une a esse corpo, certo? Aquele que não está vivendo nos sacramentos está fora desse corpo, certo? Mas ele não significa que ele não seja membro. Ele é membro, mas está fora. Precisa voltar. Por isso, a misericórdia deve ser vivida em todos os cristãos. Em todos os cristãos deve ser vivida essa misericórdia. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes, só pra gente terminar, peraí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Na semana passada eu não falei isso e quase estava esquecendo aqui de novo. Não se esquece, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Se você acha que é importante esse vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida.